Isso aí, chegou aquele momento gostoso do dia em que podemos estar juntas em mais um programa Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa, para podermos refletir sobre temas que são bacanas e que fazem diferença na nossa vida. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm nos dado retorno, incentivando, falando sobre a programação das Boas Novas, falando sobre os temas do Cabeça para Cima, dizendo o quanto a sua vida tem sido edificada e abençoada com a nossa programação. É muito fácil. Se você quer ver algum tema ser debatido aqui no Cabeça para Cima, você já sabe que é só mandar para a gente o seu tema, dizer a linha do que você quer que a gente converse aqui e a nossa produção vai buscar profissionais abalizados para que a gente possa ajudar você naquilo que você quer refletir. É muito bom a gente ser bênção, essa é a nossa missão. A razão de ser da Rede Boas Novas de Televisão é essa, é abençoar vidas, é levar o amor de Jesus até você. E é por isso que todo dia que eu faço questão de agradecer a algumas pessoas que elas já entenderam o tamanho do desafio da Rede Boas Novas de estar com 24 horas por dia de programação no ar. Você mesmo, semeador de Boas Novas, você que faz toda a diferença. Você que ora pela Boas Novas, você que contribui com a Boas Novas. Que Deus te abençoe, te guarde, que Ele possa atender os desejos do teu coração e possa te retribuir com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. E renovo o meu desafio a você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado com a nossa programação. A nossa oração é o que o Senhor possa tocar o teu coração e você possa entender que você faz diferença sim. Você vai dizer, mas eu não tenho dinheiro para contribuir. Não tem problema, ora pela Boas Novas. E se você tiver um pouquinho, seja o que for, R$1 por dia ou até menos do que isso, não tem problema, porque aqui quem usa o seu recurso é o Senhor, Ele é que vai fazer a diferença, Ele é que vai multiplicar, porque o que importa mesmo é o mover do seu coração, é a intenção que você mostra, é o desejo de cooperar, porque a Boas Novas faz isso. Ela pode não ter todos os recursos, mas ela tem um desejo enorme e determinante de abençoar vidas, por isso que a gente está aqui com você, todos os dias, 24 horas. Que Deus abençoe você. E se você quiser se tornar um semeador, é só ligar o 2126300 ou entrar no nosso site, o www.boasnovas.tv e lá, fácil, você vai conseguir fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. Nós oramos por você também, porque nós oramos por todos os telespectadores e a nossa oração é a mesma, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele possa manter a sua boa mão sobre cada um de vocês e que vocês possam encontrar graça e misericórdia diante dEle. Muito obrigada a todos vocês, queridos telespectadores. Cabeça para Cima de hoje, na verdade, traz um tema que, de certa forma, ele é especial. Especial porque é um programa de homenagem. Elas são esposas, mães, filhas, estudantes, profissionais, conselheiras, educadoras e muito mais. Elas, durante todo o tempo, administram seus lares, cuidam também dos lares e das empresas e são capazes de exercer mais de um papel ao mesmo tempo e isso sem perder a doçura. Sabem de quem nós estamos falando? É isso aí. Cabeça para Cima de hoje quer homenagear o Dia Internacional da Mulher. Essa que todos chamam de frágil, mas que já demonstrou há muito tempo que de frágil, fala sério, não tem nada. Começamos com o nosso informativo e tem um time muito especial para nos ajudar hoje a falar de mulheres. O Dia Internacional das Mulheres e a data de 8 de março são associados a dois fatos históricos que teriam dado origem à comemoração. O primeiro deles seria uma manifestação das operárias do setor têxtil nova-iorquino, ocorrida em 8 de março de 1857. O outro acontecimento é um incêndio de uma fábrica têxtil, ocorrido na mesma data e na mesma cidade. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 28 de fevereiro de 1909 nos Estados Unidos, por iniciativa do Partido Socialista da América, em memória do protesto contra as más condições de trabalho das operárias da indústria do vestuário de Nova York.
Pois é, né? Comemorando hoje o Dia Internacional da Mulher, sempre uma data bacana e que a gente deve comemorar, sim. Mas para falar sobre mulher, falar sobre o Dia Internacional da Mulher, nós temos hoje aqui convidadas muito especiais. Conosco, Marta Rocha, ela que é formada em Direito, é também delegada de polícia e deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSD. Marta, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer ter você com a gente aqui comigo no Cabeça para Cima pela primeira vez. Eu quero dizer que é uma alegria retornar. Eu já estive aqui no outro momento para falar da questão da violência e hoje muito feliz de estar aqui com outros companheiros refletindo esse tema tão importante que é a questão do papel das mulheres na sociedade. Bacana. E você que tem aí um papel bem diversificado, né? Sim. Delegada de polícia, deputada, papéis que de repente a gente olha e diz assim, onde é que está aquela ternura feminina? Será que ele tem? Eu quero te dizer assim, que eu cheguei na Polícia Civil em 1983. Né? Eu era uma estudante da Faculdade de Direito e abri o jornal e vi um concurso público para a Polícia Civil. Foi a primeira grande leva de mulheres na Polícia Civil. E depois do meu primeiro dia de trabalho, eu fui lotada numa delegacia no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu perguntei onde era o banheiro. E não havia banheiro naquela delegacia para as mulheres, por um único motivo, porque não havia mulheres na Polícia Civil. Então, a minha primeira luta sindical na polícia foi construir um banheiro, porque aí eu fui conversar com os meus pares, consegui um espaço, aí você pensa tudo que tem no banheiro. Manda consertar a carrapeta, conserta, troca lá a pia, coloca um vaso de planta, um espelho que a gente não vive sem ele, né? E eu, então, travo a minha primeira luta sindical. Hoje, quando eu olho para dentro da minha instituição, que eu vejo que ela é composta por cerca de 20% de mulheres, eu percebo que ao longo desses mais de 30 anos, como a sociedade evoluiu. Bacana. Então, não foi fácil. E essa história, com certeza, outras pessoas poderão reproduzir essa história em outros segmentos, na medida em que hoje você tem mulher engenheira, mulher dirigindo ônibus, mulher mestre como pedreira. Então, na verdade, você vê aí uma infinidade de atuações das mulheres em alguns espaços tipicamente masculinos. Bacana, bacana isso. E a gente quer conversar um pouquinho, entrar um pouco no mérito dessa questão já já. Obrigadíssima mesmo por estar aqui. Obrigada, uma alegria. Tá bom? Também conosco a Elizabeth Albernaz. Elizabeth é antropóloga, cientista social e também professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente novamente no Cabeça para Cima. Olá, Celeste. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite também da Boas Novas. Vai ser um prazer contribuir com o debate. Também aí em frentes que algumas, a gente vai dizer assim, professora, tipicamente feminina, né? Mas em frentes que importantes para a conquista de espaços da mulher, não é isso? Sim, no Departamento de Segurança Pública, que como a doutora Marta bem colocou, né, é uma área que é tipicamente masculina, então a voz da mulher é uma voz muito recente ainda nos debates sobre a temática da segurança pública e está ganhando cada vez mais legitimidade, mas é isso, né? Como foi apresentado anteriormente, é um histórico, é um dia que celebra um histórico de lutas das mulheres no espaço público, no âmbito político, no âmbito do poder e ocupar esses lugares para todas as carreiras, né? Certamente para a carreira de delegado de polícia, para certas áreas isso é um pouco mais uma fronteira a ser desbravada que precisa de pessoas como a doutora Marta Rocha para poder, né, abrir os caminhos, né, para as mulheres desse. Mas em todas as áreas, em todas as profissões, você tem a mulher teve que lutar para ocupar esse espaço, que é o espaço do público e o espaço do político, que normalmente, tradicionalmente na nossa sociedade, é ocupado por homens, né? Então, acho que todas nós temos, em cada uma na sua área, né, coisas para contar sobre essa luta também. Bacana. Daqui a pouco eu quero te provocar nessa coisa aí de teve que lutar. Gente, completa o nosso time hoje aqui no estúdio, a querida Ana Paula Camargo, ela que é neurocientista, já ia te chamar de nutricionista, neurocientista e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente eu também. Eu que agradeço sempre. Agora, engraçado, a minha área de graduação é fisioterapia, que é uma área tipicamente feminina. Verdade. Né?
Então, assim, quando eu me formei, a maioria da minha turma eram de moças, né? Tinha um ou outro rapaz e depois de um tempo teve uma propaganda assim, muito grande de fisioterapeutas no futebol e aí foi invadido pelos homens. Quer dizer, eu tive uma experiência um pouco diferente. E quantas mulheres foram receptivas a isso dentro da graduação, dentro da fisioterapia. Nós acolhemos esses homens, como sempre, né, esse sentimento feminino de acolhimento muito grande e a mistura foi muito positiva dentro da graduação de fisioterapia e da área de saúde, que teve uma mistura muito grande, né? Então, você estar com o feminino e o masculino é muito interessante, é muito positiva essa convivência, né? E essa luta pelos direitos e pelos lugares e pelo o diferente, né? De ter um espelho, né? De um vaso de planta. Isso é mulher, né? Isso é muito feminino, né? Mas a gente não vive sem um espelho. Eu sei que até algumas mulheres nem tanto, mas eu também não vivo sem um vaso de planta. Eu tenho que ter um mato por perto de mim. Adoro, realmente. A planta parece que ela traz vida, ela realimenta um pouco dessa coisa da vida, né? Mas, queridas, olha só, essa história, né, do Dia Internacional da Mulher começa lá atrás com a Primeira Guerra Mundial, né? E começa num protesto, a partir de um protesto das mulheres por condições de vida e de trabalho, né? Desde lá do início, isso é uma retórica aí nesses movimentos todos. O que vocês acham? O que evoluiu de lá para cá? E hoje ainda, apesar de muitos avanços, mas a mulher ainda luta pela mesma coisa? Bom, eu acho assim que o Dia Internacional da Mulher, ele retrata o quanto não há uma luta em que não haja a presença das mulheres, né? Quando a gente estuda um pouquinho mais aquele episódio, a gente vai ver que elas foram para as ruas por melhores condições de trabalho salarial. Então, era uma questão que, na verdade, não atingia apenas as mulheres. E eu digo sempre que o Dia Internacional da Mulher é um dia de reconhecimento e não um dia de privilégio. A gente não pode receber uma flor no Dia Internacional da Mulher apenas, né? A gente tem que ser bem cuidada e bem tratada ao longo da nossa vida. Eu acho que hoje, apesar de todos os avanços e todas as conquistas que nós verificamos, que as mulheres, nós temos uma mulher presidente, né? Mas, por exemplo, no âmbito do poder, que é um espaço público, nas eleições de 2010, nós tínhamos 12 deputadas estaduais. Nas eleições de 2014, nós temos apenas 9 deputadas estaduais. Então, por que é difícil ser uma parlamentar? Porque a mulher não deixa a sua casa, a mulher não deixa de cuidar da sua família, embora ela esteja com uma atividade profissional intensa. Então, algo que eu acho que a gente tem que chamar a atenção é que hoje a gente não vive mais aquele momento que teve um momento extremo da luta do feminismo contra o machismo. A gente não vivencia mais isso. Ninguém mais hoje queima sutiã. Mas é como se assim, a gente não vê essas conquistas que nós adquirimos. Quem está chegando agora, essa juventude que está aí, parece que ela entende que já é necessária, claro que é, né? Mas não entende a luta que veio por trás dessa conquista, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem um caminho ainda aí grande para solidificar essa questão de equidade, essa questão da igualdade de direitos e oportunidades. Eu acho que igualdade é ainda muito, muito distante do significado real dessa palavra, né? Então, assim, a gente não vive uma sociedade de igualdades, né? Então, as minorias, elas são sempre muito massacradas. Apesar da mulher não ser uma minoria... É uma minoria política, né? Não é uma minoria... É uma minoria social, cultural, né? Mas ela convive... E a gente vê, através de fatos, não só esse que a doutora Marta Rocha trouxe, mas assim, a gente vê, por exemplo, dos estupros que aconteceram na USP, por exemplo, né, no meio acadêmico, que são pessoas já
que a gente, de antemão, pensa que são pessoas que estão pensando diferentes, né? E a gente vê um caso difícil de lidar, da nossa universidade mais importante do nosso país, ainda ter casos de estupros dentro, né? E de ter tanto preconceito contra as mulheres, negros, homossexuais, enfim. Eu acho que essa questão de igualdade é que a doutora Marta Rocha estava trazendo, dessa luta que ainda vai acontecer durante muitos anos. Porque a criação da realidade mental para o homem, né, mental, ela é muito difícil. Né? Mudança de mentalidade, né? A mudança. Foi tanto tempo de um jeito que para provocar essa mudança. Porque não só isso, eu acho que a própria sociedade, ela alimenta determinados padrões que aparentemente eles não existem, mas eles estão fortemente construídos e sendo exercitados todos os dias, né? Então, assim, com pequenas palavras, pequenos gestos, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, você vê que aquilo ali, ele está sendo exercitado, aquele processo. Então, assim, um processo cultural e social, ele é muito difícil de ser retirado de uma vivência. Então, são décadas e décadas e uma mudança não só histórica e cultural, mas da própria sociedade, de uma necessidade muito grande de mudança. Então, até que ponto a gente tem essa necessidade? Até que ponto realmente a sociedade brasileira, não vamos levar em consideração outras sociedades, porque até a gente vê um padrão mundial diferente, né, das mulheres muçulmanas, completamente diferentes daqui, do nosso padrão brasileiro, mas até que ponto o brasileiro realmente está querendo essa mudança, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente já acabou esse tempo, eu preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e volto, ainda quero continuar nessa mesma questão, né? Porque a gente fala isso, a mulher ao longo dos tempos, ela foi considerada inferior aos homens, né? Diz-se que no Brasil essa realidade é diferente. Será que é? Será que aqui no Brasil a gente já evoluiu mesmo? Não quero nem, como você já citou, falar de outros países onde essa desigualdade ela é brutal, né? Brutal. Mas aqui no Brasil, como é que a gente está? Será que a gente pode mesmo dizer que conquistamos essa questão da igualdade? Será que, como você citou, né, o fato da gente ter uma presidente, né, mulher, isso significa que somos iguais perante a sociedade, no nível dos direitos estabelecidos? Vamos falar um pouquinho disso, né, para ajudar na nossa reflexão. Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima.